Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por sua audiência. Está começando mais um programa Eclésia, o nosso compromisso semanal, sempre nas noites de terças-feiras, refletindo argumentos relevantes para a minha, a sua, nossa fé católica apostólica romana. O programa Eclésia, que está comigo há mais de um ano, sempre, até hoje, sem exceção, tem refletido aspectos da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje não será diferente. Adivinhem qual é o tema do programa de hoje? O alicerce de Cristo. Nós já dedicamos um programa ao edifício de Cristo. Acho que isso foi uns 3 ou 4 meses atrás, o edifício de Cristo. Mas não tratamos do alicerce de Cristo. Primeira pontuação é que Cristo, enquanto Deus, não está alicerçado em ninguém. Mas, enquanto Verbo encarnado, ele que disse, o Pai é maior do que eu, ele tem um, aspas, alicerce, a vontade do Pai. Meu alimento é fazer a vontade do Pai. Mas não é nesse sentido que nós vamos desdobrar esse argumento. O alicerce de Cristo é o alicerce que ele pôs para nós. Primeira pergunta. O argumento é tratado no Antigo Testamento? Talvez a resposta mais imediata fosse essa. Não, porque Cristo não está no Antigo Testamento. Bem, mas a resposta não pode ser tão simples assim. O argumento, alicerce de Cristo, rocha de Cristo, a pedra, rocha, fundamento, todos esses elementos integram o título do programa de hoje, o alicerce. Alicerce, na verdade, é uma palavra, digamos, técnica, um pouco mais reservada ao ambiente da construção civil, de reforma de casa, de fazer um edifício, etc. Cavar a fundação, né? Você cava a terra, você enche ali aquele buraco de argamassa, de pedra, enfim, com um traço, digamos assim, bem forte, para que aquele alicerce possa sustentar as paredes que vão ser levantadas e todo o edifício. Certo, poderia também ser o tema a rocha de Cristo, mas aí precisaríamos também falar de pedra, rocha, fundamento. Essas palavras todas, elas aparecem, sim, no Antigo e no Novo Testamento. Mas voltando ao tema do Antigo Testamento, sim, é o apóstolo Paulo quem vai fazer uma leitura alegórica de um fato que aconteceu na trajetória do povo hebreu rumo à terra prometida, de onde a pedra de onde Moisés, por ordem de Deus, tocou e saiu água para saciar a sede do povo que murmurava contra Deus e contra Moisés. Lendo esse fato na óptica da fé, o apóstolo aqui utiliza uma leitura alegórica desse episódio do Antigo Testamento. Vamos ao texto, 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 4. Não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e que todos atravessaram o mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, todos beberam da mesma bebida espiritual, pois todos bebiam da pedra espiritual que os seguia, e essa pedra era Cristo. Olha que leitura bonita, São Paulo faz desse evento tão significativo da história do povo rumo à terra prometida. Aquela pedra que Moisés bateu 2 vezes, e de onde saiu água, significava Cristo. Essa pedra era Cristo. Então, o tema do alicerce de Cristo já tem raízes no Antigo Testamento. É claro que o Salmo 117 vai tratar desse argumento. E Jesus vai se identificar, Jesus mesmo, atenção, aqui é Jesus mesmo. Quem vai ler o Salmo 117, versículo 22, nessa perspectiva. Mas esse texto não vai ser lido agora. Vamos avançar,
Porque uma parábola Nosso Senhor Jesus Cristo dedicou para falar de si, de uma forma cifrada, se autodenominando rocha. Quem não conhece a parábola da casa edificada sobre a rocha e da casa edificada sobre a areia. O tema, o alicerce de Cristo, não podia deixar de abordar esse ensinamento. Vamos agora a Mateus capítulo 7, versículos de 24 a 25. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu porque estava edificada na rocha. A outra casa edificada sobre areia, nós já sabemos, porque quando vem a chuva, as enchentes, sopram os ventos, por ela ter sido edificada sobre a areia, ela não suportou, grande foi a sua ruína. Essa parte não nos interessa, fiquemos com a rocha. Então, o alicerce de Cristo, o alicerce que é o próprio Cristo. Entenda-se, portanto, o tema desse programa, o alicerce de Cristo, Ele mesmo. Ele é o nosso alicerce, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso fundamento. Ora, se Ele é a nossa rocha, o nosso fundamento, por que Ele vai chamar um apóstolo de fundamento? Por que Ele vai chamar um apóstolo de pedra? Por que Ele vai chamar um apóstolo de Quefas? Por que Ele vai mudar o nome de um apóstolo para Cefas, para Pedro? Com a palavra, o Senhor Jesus, Mateus capítulo 16, versículo 18, e eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bem, agora nós temos alguma coisa aqui que parece que vai complicando. Porque a casa edificada sobre a rocha não é a casa edificada sobre Pedro. Jesus não pensava em Pedro quando disse casa edificada sobre a rocha, pensava em si. Mas disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vejam que aqui Jesus está dizendo que a igreja dele não vai ser edificada sobre ele mesmo, mas vai ser edificada sobre Pedro. Então, agora resta uma pergunta: em que sentido Jesus é rocha e em que sentido Pedro é rocha? Em que sentido Jesus Cristo é fundamento e Pedro é fundamento? Mas vamos complicar mais ainda, porque complicação é uma coisa boa para um programa como esse, que desperta a atenção. Porque vamos citar agora a 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 10 a 11. Segundo a graça que Deus me deu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento, mas outro edifica sobre ele. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Fundamento? Só Jesus Cristo. Mas por que o próprio Jesus Cristo colocou São Pedro como fundamento da igreja? Jesus estaria se contradizendo? De forma alguma. Quando aparentemente existe contradição na Bíblia, o sem juízo não é o escritor da Bíblia, é quem lê a Bíblia. Ótimo. Então, quer dizer que quando Jesus chama Pedro de fundamento, chama num sentido. Quando São Paulo diz que ninguém pode pôr outro fundamento, São Paulo está falando de outro sentido. Mas é preciso agora nós complicarmos mais ainda. Pedro é fundamento, Jesus é fundamento, mas tem mais fundamento, por favor. Efésios capítulo 2, de 19 a 22. Consequentemente, já não sois hóspedes nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. É nele que todo edifício harmonicamente disposto se levanta até formar um templo santo no Senhor. É nele que também vós outros entrais conjuntamente pelo Espírito na estrutura do edifício, que se torna a habitação de Deus. Pronto? Agora,
digamos assim que aparentemente complicamos mais ainda. Por quê? Porque o próprio Jesus chama Pedro de fundamento. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. São Paulo diz que ninguém pode pôr outro fundamento, senão aquele que já foi posto, Cristo Jesus, 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11. E o mesmo São Paulo diz que estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E agora, quem é fundamento? É Jesus? A resposta é sim. É São Pedro? A resposta é sim. São os apóstolos e os profetas? A resposta é sim. Então são vários fundamentos, cada um no sentido próprio. Mas qual é o sentido próprio de Pedro ser fundamento, de Jesus ser o fundamento e de os apóstolos serem fundamentos? Isso vai ficar para o próximo bloco. E acredito que esse bloco vai ser fundamental para nós compreendermos esse aparente abacaxi que nós vamos descascar com uma simplicidade muito grande com a própria Escritura. Não saia daí. Sua presença daqui a pouco diante do celular, do televisor, do computador será fundamental. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse primeiro bloco, desse primeiro intervalo que se seguiu ao primeiro bloco. Está começando o segundo bloco, o programa Eclésia, hoje tratando do tema O Alicerce de Cristo. No primeiro bloco, nós vimos o tema no Antigo Testamento, mas na ótica do apóstolo Paulo. Essa pedra era Cristo, todos bebiam da mesma pedra espiritual que os seguia. É a leitura espiritual alegórica que o apóstolo Paulo faz do episódio da peregrinação do povo hebreu do cativeiro do Egito até a terra prometida. O tema da rocha, vimos que ele foi muito caro na vida de Jesus. Uma parábola ele dedicou para tratar desse argumento, a casa edificada sobre a rocha, e do outro lado, a casa edificada sobre a areia. Vimos a promessa de Jesus de edificar a igreja sobre a pedra que é Pedro. Tanto é que ele muda o nome de Simão, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. E tu és Pedro, eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vimos também que o apóstolo Paulo fala, ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já foi posto, Cristo Jesus, 1 aos Coríntios 3, de 10 a 11. Mas vimos também que o mesmo apóstolo Paulo, em Efésios 2, de 19 a 22, diz que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Mas acrescenta, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. E aí terminamos o primeiro bloco provocando todo mundo, todos vocês, para a resposta a essa pergunta. São Pedro é chamado por Jesus de pedra, fundamento. Ninguém pode pôr outro fundamento senão Jesus, disse São Paulo. Mas o mesmo São Paulo diz em outra carta que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Cristo por pedra angular. Afinal de contas, há contradições nesses textos? Não há contradição nesses textos. Cristo é fundamento e ninguém pode pôr outro, porque ele é o núcleo da nossa fé. Porque a nossa fé está alicerçada nele, porque a nossa fé reside nele. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Dizer que Cristo é o Filho de Deus vivo é dizer que o núcleo da nossa fé cristã é esse. Cremos em Jesus, Messias, Filho de Deus vivo. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Então, esse é o fundamento. Aquilo que Pedro disse pela primeira vez. Pedro é fundamento pela fé que ele professou em Jesus.
Portanto, a rocha sobre a qual está edificada a igreja é a rocha que brotou dos lábios de Pedro. A rocha da fé de Pedro. A rocha que é Pedro, e não se separa a fé de uma pessoa da própria pessoa. Quem foi que professou que Jesus é o Filho de Deus pela primeira vez? Pedro. Portanto, fé de Pedro e Pedro. A fé de Pedro reside no núcleo, o único fundamento do próprio Pedro. Ninguém pode pôr outro fundamento senão aquele que já foi posto, 1 Coríntios, capítulo 3, de 10 a 11. Portanto, Cristo, o núcleo da fé. Pedro, a primeira testemunha dessa fé. E aquilo não brotou de Pedro, bem-aventurado, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Os apóstolos são fundamentos no sentido de que eles, com Pedro, foram testemunhas da ressurreição. A nossa fé é apostólica. Eis uma nota característica da igreja. Creio a igreja una, santa, católica e apostólica. Porque nós estamos edificados sobre o testemunho daqueles que foram testemunhas da ressurreição, entenda-se, testemunhas das aparições do ressuscitado. Aqueles que conviveram com Jesus, que tocaram em Jesus, que ouviram Jesus, que foram testemunhas oculares dos ditos, dos feitos de Jesus e aos quais Jesus ressuscitado apareceu. Bem, então não há absolutamente contradição nenhuma em chamar Pedro fundamento, Jesus fundamento, apóstolos fundamentos. Cada um é fundamento num sentido. O sentido primeiro, o sentido principal, o que é a pedra angular. Pedro não é pedra angular. Os apóstolos não são pedras angulares. Jesus é pedra angular. É a pedra primeira que é colocada no alicerce para que as paredes sejam levantadas. Eu espero que a conjunção desses versículos todos tenha contribuído para dissipar alguma confusão na cabeça das pessoas. Não só existe um fundamento, só, mas existe outro fundamento em outro sentido, e existem outros fundamentos em outros sentidos. E, por favor, a propósito, no céu, Apocalipse, capítulo 21, versículo 14, deem uma olhada. No céu, vocês acham que existem quantos fundamentos? 1? 2? 3? Eu acho que é um pouquinho mais. Apocalipse, capítulo 21, versículo 14, que descreve a felicidade sem fim, que descreve o céu, que descreve a Jerusalém celeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, com os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Pronto, o céu tem 12 fundamentos. Em que sentido o apóstolo João descreve essa realidade? Como é que nós podemos entender que o céu tem 12 fundamentos? O céu é a realidade última, derradeira, pregada por Jesus, da história da humanidade, reservada para aqueles que, no derradeiro instante de sua vida, estiverem em amizade com Deus. Ok? Quem pregou essa realidade? Ela foi preparada pelo Antigo Testamento, explicitada pelo Novo Testamento, pelo próprio Jesus, que ensinou e pregou essas realidades para os apóstolos, e esses, após Pentecostes, pregaram a todos os homens. Creio na ressurreição da carne e creio na vida eterna. A nossa fé é fé apostólica. Acreditamos no céu porque os apóstolos pregaram isso. O céu, portanto, está alicerçado, a verdade do céu, a verdade que é a vida eterna com Deus. Ela é uma certeza que nos foi transmitida pelos 12 apóstolos. Pronto. Apocalipse 21, 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, com os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ou em linguagem brasileira, tupiniquim, bem fácil, bem palatável. O que os apóstolos pregaram sobre o céu é fundamental para que acreditemos no céu.
Se acreditamos no céu, é porque eles pregaram. Portanto, o que eles pregaram foi fundamental. O fundamento da vida eterna nós professamos por causa dessa realidade. A primeira parte dessa realidade pregada antes de Cristo. Aos poucos, a vida eterna vai amadurecendo a compreensão da vida eterna no Antigo Testamento. Não temos todas as noções de vida eterna do céu no Antigo Testamento, mas é uma preparação. Novo Testamento, Jesus fala o essencial a respeito do céu. Os apóstolos viram, os apóstolos ouviram e depois de Pentecostes pregaram. Por isso, quando São João descreve que a muralha da cidade tem 12 fundamentos, com os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, o texto quer dizer exatamente isso. Eles são o fundamento do céu. Em que sentido? Eles pregaram o céu. Nós acreditamos nessa realidade que está no último artigo do Credo, creio na vida eterna, por causa deles. Por outro lado, aquilo que eles pregaram foi aquilo que eles ouviram. Eles não pregaram o que eles inventaram, eles pregaram o que ouviram do próprio Jesus, que por sua vez, fundamento. Ninguém pode pôr outro fundamento. É fundamento no fundamento no fundamento. O apóstolo Pedro, fundamento primeiro, dentre as testemunhas da ressurreição. Por isso tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Os apóstolos são fundamento e não apenas Pedro, porque aquilo que Pedro disse pela primeira vez, todos eles depois de Pentecostes, até o dia de sua morte, pregaram. E pregaram Cristo sentado à direita do Pai, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Pronto. Eu acho que me esforcei e acho que me saí bem. Digo que me saí bem porque não fugi disso daqui. Eu sou escravo dessa realidade. E conjugar fundamento Pedro, fundamento apóstolos, fundamento Jesus, ou melhor, vamos reformular, fundamento Jesus, 1 aos Coríntios capítulo 3, fundamento Pedro, palavras de Jesus, Mateus 16, 18, e fundamento os apóstolos e profetas, Efésios capítulo 2, versículos de 19 a 22. No terceiro bloco, que vai começar daqui a pouco, estamos a 40 segundos do final deste bloco, ainda temos alguns textos a abordar e chegaremos no último bloco para responder às perguntas. Não saia daí, sua presença é fundamental para nós chegarmos a bom termo na exposição desse assunto tão fascinante, o alicerce de Cristo. Daqui a pouco a gente volta. Você tem alguma dúvida sobre a vida de Cristo? Será um prazer responder a sua pergunta. Sugira um tema para o nosso programa. Você pode enviar no meu Instagram, que é @DomJosé_Falcão_Oficial. Eu estou aqui aguardando a sua mensagem. Até daqui a pouco. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse segundo intervalo. Está começando o terceiro bloco, nosso encontro Eclésia, debruçando-se sobre o argumento, o alicerce de Cristo. Nos dois primeiros blocos, um excurso no universo do Novo Testamento sobre o argumento. Vimos o apóstolo Paulo, vimos os evangelhos segundo Mateus, segundo Lucas, vimos vários textos do apóstolo Paulo e vimos até o texto do Apocalipse de São João, que mostra a cidade de Jerusalém, a Jerusalém celeste, com uma muralha, e essa muralha tem 12 fundamentos. Mas o tema ainda não acabou, não, porque é preciso, não sei se vocês se recordam, no primeiro bloco, eu disse que Jesus fez o uso da profecia do Salmo 117, versículo 22, aplicando para si. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Essa aplicação, que é importante para o nosso tema, encontra-se no Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, versículo 42. Vamos a ela. Jesus acrescentou: Nunca lestes nas Escrituras a pedra rejeitada pelos construtores
tornou-se a pedra angular, isto é obra do Senhor e é admirável aos nossos olhos, é outro texto do Antigo Testamento imprescindível para o argumento do alicerce de Cristo. Por este motivo, Jesus pegou esse versículo e o aplicou para si. Ele é a pedra angular rejeitada pelos construtores. Já vimos em Efésios 2, de 19 a 22, que a expressão pedra angular tirada desse salmo, aparece. São Paulo diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Efésios 2, de 19 a 22. Então, Jesus fala de si como alicerce, digamos assim, em tom profético. É como se ele dissesse: a Escritura já havia dito, já havia profetizado, anunciado que uma pedra seria rejeitada pelos construtores e vai se tornar a pedra angular. Essa pedra sou eu. Bem, agora chegou a hora de nós adentrarmos numa parábola onde a palavra alicerce aparece, e claro que nós temos que enxergar nesse alicerce o próprio Cristo Jesus. Mas Jesus não fala explicitamente de si, mas nós sabemos, na interpretação da parábola com os padres da igreja, que ninguém pode pôr outro fundamento senão aquele que já foi posto, o Cristo Jesus. Já vimos esse texto, 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 10 a 11. É a parábola do homem que precisa ponderar se ele vai conseguir construir a obra a que ele se propõe, para que não aconteça que ele comece a construção e depois a obra fique inacabada. Estamos, então, em Lucas, capítulo 14, versículos de 28 a 30. Quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem com que acabá-la, para que, depois que tiver lançado os alicerces, e não puder acabá-la, todos os que o virem não comecem a zombar dele, dizendo: este homem principiou a edificar, mas não pode terminar. Há muitas interpretações a respeito do alcance, do significado dessa parábola. Construção significa um projeto que começa na planta baixa, tem os seus primeiros passos nos alicerces e depois vem as outras etapas. Se você colocou o alicerce, é porque a obra precisa chegar ao final, mas o alicerce é o começo. Você segue o Cristo, vai enfrentar dificuldades por causa disso. Começou a obra, isto é, começou a seguir o Cristo, e no meio do caminho você desanima, você deserta, você se afasta, você trai a fé. Obviamente que entre o alicerce e a conclusão existe um itinerário. E se esse itinerário não é completo, atenção, o que significa zombar dele dizendo: esse homem principiou a edificar, mas não pode terminar. Apartai-vos de mim, malditos. Quem começa a seguir Cristo e não assume esse propósito até o fim da vida, a ele se aplicam palavras duras de Jesus, como, por exemplo: quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Não por acaso, Jesus precisou dizer não a algumas pessoas que queriam segui-lo. Eu te seguirei onde quer que vais. Jesus disse o quê? As aves têm os seus ninhos, as raposas têm suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro disse, na mesma hora, logo depois: Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro que eu vá enterrar os meus mortos. Enterrar alguém da minha família, deixa que os mortos enterrem os teus mortos. Esse também não se serviu para seguir Jesus. O outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro que eu me despeça da minha família, dos meus pais.
quem coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Vejam a exigência de nosso Senhor. Se começou, se colocou o alicerce, se creu em Jesus, se aceitou o batismo, se professou a fé, pense bem no seguimento de Cristo. Colocou o alicerce, a obra vai até o fim. Portanto, o seguimento de Cristo só termina no derradeiro instante de sua vida. Está disposto a seguir Jesus? Esse é o espírito da parábola citada aqui por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pulemos agora para Judas, capítulo 20, versículo 20. Judas só tem um capítulo, então não se fala capítulo primeiro, só versículos. No versículo 20 da carta de São Judas, é dito: vós, caríssimos, edificai-vos mutuamente sobre o fundamento da vossa santíssima fé. Orai no Espírito Santo. Pronto. A fé é fundamento. Por isso Jesus disse a Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A senhora é um fundamento. A fé da senhora, mãe católica, a fé da senhora é fundamento para a fé do seu filho, viu? Não, o único fundamento é Jesus. Calma, Jesus é fundamento num sentido. Assista ao primeiro bloco. Não, o fundamento são os apóstolos. Certo, eles também são fundamento, em outro sentido. Mas a senhora é fundamento para a fé do seu filho. Como a minha avó, a minha, foi fundamento para a fé da minha mãe, e a fé da minha mãe e do meu pai foi fundamental para a fé minha e dos meus irmãos. E assim, de geração em geração, a fé é fundamento. Aliás, sabem qual é a definição de fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Leia depois lá. A fé é o fundamento da esperança. É a certeza de que existe aquilo que não se vê. Fé, fundamento. Pedro, fundamento. Apóstolos, fundamento. Judas, versículo 20. O último texto, esse é impressionante, viu? Palavras do próprio Jesus. Mateus 21, 44. Aquele que tropeçar nesta pedra, far-se-á em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será esmagado. Cruz credo. Jesus falou isso sobre si. O que significa aquele que tropeçar nesta pedra, que é Jesus, far-se-á em pedaços? E o que significa aquele sobre quem ela cair será esmagado? Quer dizer que Jesus, pedra, vai cair em cima de uma pessoa e vai esmagá-la? Sim, mas não é no sentido que você está pensando. Santo Agostinho, Sermão 91, parágrafo 1º. Preste atenção. Nosso Senhor Jesus Cristo, de fato, se esforçou para ser conhecido, segundo o testemunho de um profeta que o compara a uma pedra. Uma pedra que despedaça todo aquele que cai sobre ela e que esmaga aquele sobre quem ela cai. Para que se caia sobre ele, é preciso que ele tenha descido, e é nesta humilhação que ele despedaça. Mas ele esmaga os soberbos quando ele vem em sua glória. Os judeus já se chocaram contra ele e foram despedaçados. Só lhes resta serem esmagados no momento do seu advento solene. A menos que, para escapar da morte, eles o reconheçam enquanto vivos. Deus, de fato, é paciente e todos os dias ele os chama à fé. Pronto, aquele que tropeçar nesta pedra, far-se-á em pedaços. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Disse aquele que não havia tropeçado, mas tropeçou em Jesus, e Jesus despedaçou o pecado na sua vida. Hoje estarás comigo no paraíso. Pronto. Tropeçou na pedra, dobrou-se diante dela, inclinou-se diante dela. Tropeçar significa inclinar-se, que é o ato de quem adora, que é o ato de quem se rende. Tropeçou nessa pedra, o mundo do pecado dentro do seu coração foi pulverizado, foi despedaçado. E aquele sobre quem ela cair será esmagado. Isto é, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Jeremias capítulo 20, versículo 7. Jesus caiu na vida daquela pessoa, entrou no coração dela e ela se rendeu, como Maria Madalena, como os apóstolos, como todos os pecadores que ao longo da vida pública de Jesus
contemplaram essa pedra que caiu sobre eles como uma bomba e despedaçou o mal que estava dentro de suas vidas. Está terminando o terceiro bloco. No último bloco, se Deus quiser, a resposta às perguntas. O Caio já está aqui com aquele olhar de insensibilidade diante do meu sofrimento. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse terceiro intervalo. Está começando o quarto e último bloco do nosso encontro Eclésia, abordando o argumento o alicerce de Cristo. Eu quero agora agradecer a você que é sócio da Associação do Senhor Jesus, você que é fiel em sua doação e também em suas orações. Se você ainda não é, pode fazer a sua doação pelo Pix, apontando sua câmera para o QR Code que aparece aí na sua tela. Seja um evangelizador junto com a Associação do Senhor Jesus. O último bloco sempre é dedicado a responder as perguntas. Como só temos 10 minutos e 43 segundos exatamente agora, as perguntas precisam ser poucas, têm que ser poucas, para que sejam respondidas a contento. E cabe ao Caio, diante das muitas perguntas que chegam, selecioná-las. E ele é quem as coloca ali naquele teleprompter. Vocês têm a minha palavra, até agora eu não sei o teor dessas palavras, dessas perguntas, de sorte que é um verdadeiro bombardeio a queima-roupa. Não são perguntas preparadas, são perguntas disparadas. Primeira pergunta. Se não se separa a fé da pessoa da própria pessoa, também nós, se não fortalecemos esta fé, acabamos por enfraquecer a igreja? Bem, o argumento é sim, se considerarmos o que o apóstolo Paulo diz, quando um membro sofre, todos sofrem. Quando um membro se alegra, todos se alegram. A igreja é um corpo, certo? Quando a fé defecciona, obviamente nós temos uma parte do corpo, um membro do corpo que não está são, está doente. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Sem a fé, um membro da igreja está enfraquecido. A questão é, o membro não se enfraquece sozinho. Ele, por estar unido a todos os membros, se você tem uma enfermidade num membro do corpo, todo o corpo sente essa enfermidade. Uma pancada no dedo, não é só o dedo que vai sentir dor, o corpo todo sente a dor. Então, sem dúvida alguma, enfraquecemos a igreja com a falta de fé, com a debilidade da fé e com o pior ainda, com os efeitos, com o pecado. A falta de fé pode ser um pecado mortal e pode também não ser um pecado, vai depender do que nós estamos tratando, se é crise de fé pontual, se é crise de fé na própria confiança de Deus ou na própria existência de Deus, enfim, as manifestações das crises de fé ou do enfraquecimento da fé, creio, Senhor, mas aumenta a minha fé, é uma realidade possível, sim. Quando esse enfraquecimento da fé começa a se traduzir em tibieza, em pecado, em atitudes contrárias a Deus ou algo que é contra a própria fé, ou quando a pessoa, suas convicções começam a ser abaladas e ele começa a admitir a possibilidade de aderir a realidades que são contrárias ao Evangelho, a supostas verdades fora do Evangelho, sem dúvida alguma, a igreja se enfraquece. Segunda pergunta. Que papel tem o Papa como fundamento da Igreja na atualidade, já que, como católicos, cremos que são sucessores de São Pedro? O mesmo de Mateus, capítulo 16, versículo 18. O sucessor do bem-aventurado Pedro, ele recebe pela própria aceitação, quando ele é escolhido pelo colégio cardinalício, atualmente a forma de escolha do Papa é por eleição. Os cardeais que têm direito a voto se reúnem no conclave e em vários escrutínios até que o candidato atinja a quantidade mínima de votos
E aí se pergunta a ele, o senhor aceita? Sim, aceita. E qual o nome que o senhor escolhe, etc, etc, etc. Muito bem. Nesse momento em que ele aceita, ele recebe do próprio Jesus Cristo os poderes que o Senhor conferiu ao bem-aventurado Pedro, que com a morte de Pedro passaram esses poderes para o seu sucessor. Lino, depois Cleto, depois Anacleto ou Clemente, e assim por diante, até Sua Santidade Papa Francisco. Portanto, o papel é o mesmo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Apacenta as minhas ovelhas. Então, os poderes, a missão que nosso Senhor Jesus Cristo conferiu individualmente ao bem-aventurado Pedro, reside nele o papel de ser o guardião da fé, aquele que, antes que os outros, confirma os outros na fé. Simão, Simão, eis que Satanás me reclamou para te joeirar. Eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça e tu, uma vez convertido, confirme os teus irmãos. Pronto, esse é o papel do Papa, o mesmo papel desempenhado pelo apóstolo Pedro. Quanto à fé, quanto ao pastoreio da igreja, quanto à defesa da fé, todas as responsabilidades que o bem-aventurado Pedro recebeu do Senhor Jesus e exerceu enquanto vivo, residem no seu sucessor legítimo, isso de São Lino, que já aparece no Novo Testamento, citado por São Paulo, até que nosso Senhor Jesus Cristo venha na glória. Terceira pergunta. Paulo fala aos coríntios que para ele é uma obrigação pregar o Evangelho. Correto, correto. Se nossa fé é apostólica, isso também deve ser uma obrigação para todos os nós leigos? Perfeitamente. A ordem de pregar o Evangelho dada por Jesus é para toda a igreja. Todos os batizados são detentores do munus de ensinar. O sacerdócio real confere o poder e por isso nos coloca numa condição de dever pregar o Evangelho com atitudes e também com palavras, sem dúvida alguma. É papel de toda a igreja. Toda a igreja é, pelo sacramento do batismo, a começar pelo sacramento do batismo, tem essa responsabilidade, este ônus, a ponto de o apóstolo Paulo dizer, ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Quarta pergunta, que atitudes concretas o cristão pode realizar para cumprir essa palavra citada no programa de hoje do livro de Judas, versículo 20. Vós, caríssimos, edificai-vos mutuamente sobre o fundamento da vossa santíssima fé. Orai no Espírito Santo. Uma pessoa é fundamental, veja, uma pessoa é fundamental, meu professor foi fundamental para que eu aprendesse a ler, para que eu aprendesse a escrever. Daí se fala de ensino fundamental. Isto é, colocou os alicerces. O alicerce do amor, do bom exemplo. O filho que diz, eu tive bons pais, que viveram o Evangelho em toda a sua pureza. Eles foram exemplos de palavras, como eles se respeitavam. Nos seus lábios não haviam palavrões, não saíam coisas feias. Eles eram coerentes com a fé que professavam, eles rezavam, eles iam à missa, eles nos ensinaram a temer a Deus, viveram de acordo com a palavra de Deus. Aqui está, meus pais foram fundamentais. Fundamento, o fundamento da fé, o exemplo e também as palavras. Se confessares com tua boca que Jesus é o Senhor e creres de coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos capítulo 10, de 8 a 10. Pronto, aqui está como uma pessoa, a fé de uma pessoa é fundamento para as outras. Que maravilha você poder dizer, a fé que hoje eu professo, ela foi fundamental no começo da minha vida. Meus pais, os primeiros catequistas, aquele padre que me preparou para a primeira comunhão, aquela catequista, aquele catequista. É nesse sentido que nós somos fundamentos um para o outro. Eu creio em Jesus, eu amo Jesus, eu professo a fé católica graças ao fundamento da fé do meu pai, da minha mãe, na simplicidade do meu lar, a tradição da minha família, os primórdios, o começo, porque ali eu vi realmente o que é seguir Jesus, no exemplo deles.
de uma fé autêntica, não hipócrita, não fingida. É nesse sentido. Finalmente, última pergunta. Na prática, diante deste argumento, podemos dizer que o seguimento a Jesus necessariamente exige uma resposta ativa de cada pessoa? Sem dúvida alguma. O chamado de Jesus requer uma resposta imediata. Pensemos na vocação de Pedro e André, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Segue-me, eu farei de vocês pescadores de homens. Levantaram-se e seguiram nosso Senhor imediatamente. Não tem, deixa aqui um tempinho, deixa eu me despedir. Não é agora e pronto. No capítulo 9 do Evangelho segundo Mateus, a vocação do próprio Mateus. Jesus chegou, curto e grosso, olhou para ele e só disse uma palavra: segue-me. Sabe qual foi a atitude de Mateus? Levantou-se do telônio e seguiu Jesus. Pronto. Então, o seguimento a Jesus exige uma resposta. E a resposta é agora. Já citei nesse programa os 3 casos de pessoas: eu te seguirei onde quer que vais, mas tem essa condição: deixa eu enterrar meus mortos, deixa eu me dizer meus... Quando você antepõe qualquer coisa, quando você coloca qualquer condição, quando você exige primeiro alguma coisa para colocar Jesus em segundo lugar, isso não é resposta que Jesus aceita. Ele chamou, é agora. Não tem para onde correr. Não há exigência, não há postergação, não há procrastinação. É agora e pronto. Como Jesus está fazendo agora, apesar de se utilizar desse instrumento ignorante que sou eu. Um grande abraço, Deus abençoe sua vida. Até o próximo domingo, se Deus quiser, com outro argumento sobre a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele seja sempre o alicerce de sua vida, o fundamento de sua família, dos seus sonhos, dos seus projetos, para que você um dia chegue no céu, cujas muralhas têm como fundamento os 12 apóstolos. Até breve, se Deus quiser.